Bem, mais do mesmo, né? A gente pode dizer assim, pelo menos no sentido do tricolor. Eu acabei de gravar um vídeo aqui tentando comentar todas as respostas de Mário Bittencourt, na entrevista que ele deu hoje para o Seleção Sport TV na tarde, né, dessa quarta-feira. Só que eu percebi que o vídeo ficou muito grande porque não teve muito conteúdo assim. Então acho melhor ser sincero com vocês e falar de alguns temas que permeiam a entrevista de Mário Bittencourt sem a gente se tornar repetitivo. Eu vou te explicar melhor isso no vídeo. Essa introdução ficou muito bosta, tá? Só tô deixando claro isso aqui. Não ficou boa. Mas deixa rodar a vinheta que eu vou te explicar melhor o que eu quero com esse vídeo aqui. Bem, se você tá vindo aqui, provavelmente você conhece, né? Se você não me conhece, o meu nome é Gabriel Amaral. Eu sou jornalista por formação, formei em 2017 e tenho esse canal aqui no YouTube desde 2018, né? Porque sou tricolor de coração, por isso faço um canal exclusivamente sobre Fluminense. Aqui embaixo tem um botãozinho que diz se você gostou e um botão que você não gostou. Você aperta de acordo com o seu gosto relacionado ao vídeo. E se você gostar do canal e quiser ver mais conteúdo, aperta aqui embaixo onde está inscrever-se, que aí você recebe mais notificações dos próximos vídeos que eu postar. Vamos embora, vamos falar dessa entrevista. Bem, qual que é o cenário, né? Mário Bittencourt deu entrevista, para quem não sabe, tá perdido. Mário Bittencourt deu entrevista para o Seleção Sport TV, programa na tarde desta quarta-feira, falando ali sobre alguns temas. Foi uma entrevista até produzida pelo André Galindo, né, repórter da TV Globo, enfim, do Grupo Globo. E a entrevista tocou em temas como temas mais genéricos, relacionados, no caso relacionado à Fluminense, que é como, por exemplo, volta do futebol na questão da pandemia, né? Ou melhor, paralisação, né? Volta da paralisação do futebol na pandemia. O Rio de Janeiro vai parar, não vai? Qual o posicionamento hoje? Mário Bittencourt até nesse ponto perguntado para... Enfim, e responde ele falando de que o Rio de Janeiro tá um pouco mais tranquilo e que o posicionamento de momento é de que o protocolo da FERJ tem funcionado. Então, de não paralisar o campeonato. Eu tava comentando isso esses dias com o Dudu Damasceno, que é lá do Bora Leão, né, o maior canal lá do Fortaleza. E o Campeonato Cearense tinha parado e tal, não sei o quê. Ele falou, cara, o futebol brasileiro vai parar de novo, não sei o quê. Eu falei, dificilmente, cara, porque quando a gente parou aqui, o mundo todo tava parando o futebol. Então não adianta nada a gente jogar aqui e depois ficar só umas partidas de Libertadores pra jogar. Agora é o inverso. A gente precisaria, né, vários estados precisam parar o futebol aqui e o mundo todo tá jogando. Não acredito que vai acontecer como aconteceu há mais ou menos 10 anos atrás com o México, quando os times mexicanos saíram da Libertadores por causa da questão do H1N1 lá no país, né, que foi muito forte. Não acho que isso vai acontecer com os brasileiros. Enfim, acho muito difícil que parem o futebol, porque se parar o futebol aqui do Brasil, ainda assim vão continuar precisando jogar partidas da América do Sul. E eu não acho que ninguém vai abrir mão de Libertadores nesse ponto, não. Mas enfim, foi perguntado sobre isso. Foi perguntado sobre Maracanã também. Mudança de nome, né, já no final, o posicionamento do Fluminense, e Mário Bittencourt falou o posicionamento institucional do Fluminense, que é de ser contra, né, pra quem não sabe, tá dependendo só do veto ou da aprovação do governador Cláudio Castro. Você que não sabia o nome do governador do Rio? Cláudio Castro, que muda toda hora, né, o governador do Rio é de ano em ano vai mudando. Mas o Cláudio Castro tá na mão dele para definir se muda o nome do Maracanã de Estádio Jornalista Mário Filho para o nome de Pelé, né? O estádio passaria a ter o nome Edson Arantes do Nascimento e o Fluminense, segundo Mário Bittencourt, a postura institucional de ser contra, até pela história do nome, etc., aquilo que a gente já imaginava mesmo que fosse a postura. Além desses dois assuntos, todos os tópicos, eu posso ir listando aqui, ó. Reajuste de 20% e 30% na folha salarial. Fluminense entra na Libertadores para ser campeão. Dá para ganhar a Libertadores. Esse é o posicionamento interno. O Fluminense não compra jogador, não tem a intenção de comprar jogador, só comprou 2 até agora nessa gestão, porque também ainda tem dívidas da compra de Sornosa e Orejuela. O Fluminense voltou a ficar na parte de cima da tabela desde 2014. O Fluminense está tentando se reconstruir, a folha do Fluminense é de tantos milhões. Enfim, uma série de questões que a gente já viu. Você, aí, espectador do Raiz Tricolor, inscrito aqui no Raiz Tricolor, se você não viu as entrevistas, né, que eu normalmente trago de repercussão pra cá, você já viu o vídeo aqui do Raiz Tricolor falando sobre cada assunto.
Acho até engraçado que não tenha sido tocado no assunto patrocínio master, que é o clássico de sempre era. E o Fred, antes de Fred vir, e o patrocínio master. Então assim, qual que é o ponto que eu queria colocar aqui nesse vídeo? É que quando vai dar uma entrevista para o Sport TV, é exatamente esse tipo de assunto que vai funcionar para quem está entrevistando. Por quê? Porque 90, 80% da audiência que está assistindo naquele momento não torce para o Fluminense. Existem mais pessoas que não torcem para o Fluminense do que torcem assistindo o programa. Então, eles precisam de duas coisas. Uma, quando falar do Fluminense, serem um pouco mais rasos, não podem se aprofundar tanto. É um oceano de conhecimento com um palmo de profundidade. Não se aprofundar tanto se a folha salarial é 3 milhões o líquido, quanto que o Fluminense paga no bruto, o fluxo de caixa, a venda de Kaique Metinho soluciona o problema, vão ser feitas outras, porque o Fluminense já não vem vendendo tão bem. Enfim, não vai ser tão profundo, vai ser mais raso. Porque o torcedor do Cruzeiro, o torcedor do Botafogo que tá ali assistindo, não quer se aprofundar tanto no Fluminense, né? E segundo ponto, alguns assuntos que são mais abrangentes vão entrar na pauta. Como foram os casos do Maracanã, da mudança de nome do Maracanã, que é uma mudança que envolve, diria eu, futebol carioca, mas também permeia o futebol brasileiro, não só o Fluminense, né? O Fluminense não é o ator principal dessa questão, o ator principal é o futebol carioca, o futebol brasileiro. E a questão da paralisação do futebol, que é isso também um assunto de futebol brasileiro. Então, assim, esses assuntos vão ser mais priorizados. E isso é perfeitamente normal. Até o Sport TV que cobre o Fluminense, etc., transmite todos os jogos do Brasileirão, tem ali jogos da Copa do Brasil, não tem mais Carioca e Libertadores, por exemplo. Mas assim, até esse canal que, pô, cobre muito o Fluminense, quando acaba a entrevista, ele tem que falar de Salgueiro e Corinthians, aquela galera que tá ali. Então é óbvio que eles não vão se aprofundar tanto. Qual que é a questão? Quando eu falo do Mário Bittencourt dar entrevista pro Raiz Tricolor, enfim, comento aqui, é principalmente por dois pontos. O primeiro deles é algo que eu sempre repito aqui, já há muito tempo, é que é pior para Mário Bittencourt não dar entrevista ao Raiz Tricolor do que para o Raiz Tricolor não entrevistar o Mário Bittencourt. Porque eu não entrevistar, o canal não ter uma entrevista com o presidente do Fluminense, eu continuo sendo o maior canal, continuo tendo mais inscritos, mais visualizações, aumentando as visualizações, inclusive, nos últimos meses. Continuo a mesma coisa. O presidente não falar com o maior canal, e até dentro do próprio clube, falar com o maior influenciador de Fluminense, etc., e que é jornalista, ou seja, não é só um papo aleatório, é jornalista também, pega mal pra ele, né? Porque aonde a torcida mais vai, ele não quer ir. Então fica aquele receio. Então eu sempre gosto de tocar nesse ponto. É pior pra ele. É pior pra ele não falar aqui. Ele perde mais. Ele vai fazer uma live e só vem essa pergunta do porquê que ele não vem aqui. Eu não faço uma live e não vem só a pergunta do porquê que eu não entrevistei ele. Não atrapalha. E o segundo ponto é que quando o Mário Bittencourt, e eu tenho percebido um movimento de que isso deve acontecer em breve, a entrevista dele aqui para o Raiz Tricolor, tenho percebido esse movimento, enfim. Tendo a entrevista, o objetivo do Raiz Tricolor, o objetivo da entrevista aqui, é o torcedor do Fluminense achar interessante. Ouvir e pensar na pergunta e a pergunta ser feita, ou pelo menos ele pensar no assunto e o assunto ser abordado, é ele se sentir representado dentro de uma entrevista. Eu não consegui assistir ao vivo, né, a do Sport TV, e assisti depois no Sport TV Play, né, no celular, fui assistir, depois voltei ali alguns minutos e fui assistir. E eu acordei muito cedo, eu tava com sono, e passando, e fala, e de não sei o que, assuntos repetidos, e eu pensando, caramba, pensando duas coisas, né, por que eu tô assistindo isso? E o segundo, como que eu tiro um vídeo disso aqui? Porque eram as mesmas coisas. E eu ainda sou mais secão, né? Porque eu tenho que produzir conteúdo. Os mesmos assuntos de sempre. E é normal. Porque a entrevista ali do Sport TV não é pra mim. A entrevista do Sport TV é pros outros 90%, obviamente. E 10% pro torcedor do Fluminense se sentir um pouquinho representado. Por quê? Porque mudou. O cenário mudou. Os 10% que estavam assistindo de tricolores ali, tô falando um número aleatório, tá? Que estavam assistindo o Sport TV naquela hora, eles vêm pro YouTube depois assistir a repercussão disso.
todos eles já acompanham pelo menos uma mídia alternativa, né, uma mídia independente sobre o Fluminense. Todos eles. Mudou. E os times que não são privilegiados pela cobertura, o que eu digo privilegiados? É que eles têm uma torcida muito grande nacionalmente. Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Vasco até de certa forma. Esses times, os que não são, né, esses times, Fluminense, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Atlético Paranaense, Vasco, Sport, Bahia, esses times têm que entender, e aí é o time, tá? A gestão, de que é muito mais fácil encontrar o tricolor e se comunicar com o tricolor, né, com o seu torcedor, nas mídias independentes. O cenário mudou e a gestão do Fluminense parece que não entendeu muito isso. Acha que uma entrevista no Sport TV vai repercutir melhor do que uma entrevista no Raiz Tricolor. E é isso que não entra na minha cabeça. O torcedor tricolor quer falar dos assuntos do Fluminense. E ninguém entende mais de Fluminense no momento, ou pelo menos conhece mais, do que o cara que tá sentado na cadeira de presidência, na cadeira da presidência. É o cara que sabe o salário de cada jogador, é o cara que sabe a situação de cada um, etc. E é desse cara que a gente quer ouvir falar. É com esse cara que o torcedor quer ouvir falar. Quer ouvir a sinceridade. É óbvio, ele vai chegar aqui e falar, pô, contratei aquele jogador é uma merda. A gente olhou aqui, falou, contratamos, e no primeiro treino olhou e falou, meu amigo, que merda. É óbvio que isso não vai acontecer. Isso é óbvio. Agora, quando você tá dando uma entrevista pro Sport TV, você falar, por exemplo, isso foi até na entrevista lá com o Luiz Penido, mas estou dando um exemplo. Você falar que a Rafael Ribeiro é do Sub-23 e você não ser contestado, é muito mais fácil. Numa entrevista com o Tricolor, bom, mas Sub-23, peraí, mas ele tem 25 anos. Acha que ele vai realmente desenvolver? Ele é gato? Brincadeira e tal. Mas enfim, a entrevista específica, a comunicação específica com o Tricolor só vai acontecer quando tiver alguém especializado entrevistando. E isso, até agora, diria eu que foram pouquíssimas, para não dizer talvez uma ou duas entrevistas que aconteceram, que se tiraram boas respostas, comunicando diretamente com o Tricolor. Mário Bittencourt precisa repensar isso. E eu sempre gosto de deixar claro aqui, desde os pedidos que eu fiz mais irritados aqui, até os pedidos que eu fiz mais calmo aqui. Que é, a minha intenção é ver uma entrevista e achar legal, gostar do conteúdo, ter a participação do público. Eu tenho já a estratégia toda montada, afinal de contas já pedi essa entrevista faz mais de um ano e relembro mensalmente, falando, e aí, vai rolar? Tenho toda uma estratégia montada, vai ter participação de tricolores, vai ter tudo, pra ser uma entrevista que as pessoas gostem de assistir. Sabe por quê? Porque no fim das contas, quando as pessoas gostam de assistir o conteúdo, mesmo que elas discordem, elas conseguem entender mais o outro lado. Espero que o Mário Bittencourt entenda isso e pare de privilegiar os meios que não se comunicam com os tricolores. Uma entrevista pro Sport TV à frente, ou 3, 4, 5 entrevistas para o Sport TV, não tenho nada contra. Para mim, dos canais a cabo é o que melhor cobre o Fluminense. Repercutem muito menos, muito infinitamente menos, para até mesmo a gestão de imagem do presidente, do que uma ou outra conversa com um canal de YouTube. E eu posso exemplificar aqui vários presidentes que vão e conseguem chegar a esse ponto de moral com a torcida maior, justamente por valorizar a mídia independente, aquela mídia que valoriza o Fluminense, e não a que pisa nele o tempo todo para ganhar audiência. Aqui do lado tem 2 vídeos, esse daqui é o último que eu lancei até na hora do almoço, e esse daqui é o vídeo que o YouTube olhou e falou, esse vídeo é bom pra você, hein? Saudações tricolores, até a próxima, valeu!